Graça e paz. Amados, é com muita alegria eu estou hoje aqui e a minha oração é para que Deus esteja nos usando para trazer uma palavra que venha do seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã e a nossa oração, Pai, é que o Senhor esteja derramando, Pai, o teu bálsamo sobre as nossas vidas. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, Pai, para podermos ouvir a voz do teu Espírito. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. FT2S, a fórmula diabólica da crise espiritual. Vamos ler o versículo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Estamos vivendo uma crise, porém de consequências muito mais catastróficas do que a crise econômica mundial que temos presenciado todos os dias, estampada nas primeiras páginas dos jornais, no rádio e na televisão. Ao contrário da crise econômica, que é visível e atinge nações pelos 4 cantos da terra, esta outra crise é quase que imperceptível e tem atingido o povo de Deus individualmente. Agindo vagarosa e sorrateiramente, vem solapando a nossa fé, corroendo os alicerces da nossa vida e nos distanciando cada vez mais do foco de um cristianismo autêntico, que é ter uma vida que glorifique a Deus e não que envergonhe a Deus. Amados, quem aqui neste recinto já não ouviu alguma coisa a respeito desta crise econômica pelo qual o mundo inteiro está passando? Eu acho que aqui todos já ouviram falar alguma coisa a respeito. E essa crise é uma crise que tem atingido ao mundo inteiro. E as nações de um modo geral. Alguns mais, outros menos, alguns de forma indireta, outra indireta. E é uma crise visível. É algo que chega a ser até cansativo para nós, né? Nós ligamos a TV, ligamos o rádio, abrimos os jornais, a revista Veja, tudo que nós ouvimos é a respeito disso. Só que o que eu queria trazer aqui para vocês, falar aqui com vocês, é a respeito de uma outra crise. Uma crise que, diferentemente a esta outra econômica, é uma crise invisível. Quase que imperceptível, e que tem atingido a todos nós, o povo de Deus, de forma individual. Nós mesmos, às vezes, não a percebemos. Tal é a maneira silenciosa como ela vem nos alcançando. Ela é traiçoeira. Ela é sorrateira. E essa crise que nós não percebemos, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos esteja dando discernimento a respeito. Porque ela traz algo como resultado que não engrandece a Deus. É algo que envergonha a Deus. Por quê? Porque essa crise vem solapando a nossa fé, os fundamentos da nossa fé. Então é disto que eu gostaria de falar com vocês hoje. São 3 os aspectos que caracterizam esta crise, os quais merecem nossa especial atenção. Que aspectos são esses? Nós colocamos aqui como título uma fórmula, apenas para que a gente pudesse gravar isto com mais facilidade. Que aspectos seriam estes?
Falta do temor de Deus é o primeiro aspecto. Tradições religiosas é o segundo aspecto. E a soberba espiritual. Por isso, FT2S. O primeiro aspecto diz respeito à falta do temor de Deus. Mesmo regeneradas, as pessoas parecem reconhecer a Cristo apenas como seu Salvador pessoal, esquecendo-se de que Ele é também Senhor de suas vidas. Amados, quantas vezes nós não demonstramos esse tipo de raciocínio através das nossas atitudes? Porque nós declaramos com frequência: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, Jesus Cristo é meu Salvador. E isto realmente é um fato na vida de todos aqueles que creem na sua inclusão na morte e ressurreição de Cristo. Mas o senhorio de Deus é algo que permanece como algo constante em nossas vidas. E isso se manifesta na nossa vida diária. O senhorio de Deus. Então eu conclamo a todos vocês, durante essa exposição, para que estejam analisando a si próprios, não analisando o irmão, porque nós não temos essa condição de olhar para o irmão e através da sua vida julgá-lo ou condená-lo. Só Deus pode fazer isto. Mas que nós estejamos olhando para a nossa própria vida. Será que nós temos manifestado em nossas vidas o senhorio de Deus? Um dos comentários mais tristes que ouvimos é o de pessoas que não querem fazer negócios com cristãos ou não querem ter um cristão como patrão ou empregado. Qual a razão disto? Não há temor de Deus. As pessoas se autodenominam cristãs, mas a vida delas está longe de Cristo. O que fala mais alto não são palavras, mas o nosso testemunho de vida. E quando não há temor de Deus, não há testemunho, e sim tristemunho. Entre aspas, essa palavra não existe. Mas quem aqui já não ouviu algum tipo de comentário ou algo negativo a respeito de um irmão crente? Quem aqui já não ouviu o tipo de comentário: puxa, mas aquele irmão na igreja ele é um santo, mas fora da igreja ele é um carrasco. Isso, infelizmente, é algo muito comum. Infelizmente, porque não deveria ser assim. Eu mesmo sou testemunha de uma situação muito parecida como esta. Há muitos anos atrás, eu fui procurado por uma pessoa, lá no escritório onde eu trabalho, e essa pessoa, ela estava oferecendo os seus serviços. Eu, para quem não sabe, eu sou advogado, e dentre o leque de serviços que esta pessoa estava oferecendo, ela também ofereceu algo antiético, algo ilegal, que era registrar documentos numa determinada repartição pública com uma data retroativa. Eu, na hora, disse que nós não trabalhávamos daquela maneira e que eu dispensava os seus serviços. E eu não sei por que razão, 3 semanas depois, eu estava sentado aí, na cadeira onde vocês estão. E essa pessoa subiu neste púlpito, ela não é da igreja, para dar um recado a respeito de um evento que estaria acontecendo aqui em Londrina, um evento evangélico. E eu confesso que eu nem ouvi bem o recado que ele havia dado. Tal foi o constrangimento que eu fiquei. Então, infelizmente, irmãos, nós precisamos compreender o que é senhorio de Deus.
O Deus, Ele é Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Ele não pode ser Senhor apenas aqui dentro deste local. Deus tem que ser Senhor dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós não podemos limitar o Evangelho a uma coisa ou outra. Deus é tudo para nós. E Ele tem de estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Como Senhor absoluto. Porque a Bíblia também diz que nós não podemos ter dois senhores. Apenas um Senhor. Quando Moisés matou o egípcio, ele olhou para a direita e depois para a esquerda, mas esqueceu-se de olhar para cima. Êxodo 2:12. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali alguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aliás, ninguém. O que aconteceu ali? Ele esqueceu-se de olhar para cima, né? Porque quando Moisés fez isto, ele provavelmente o fez exatamente porque ninguém estava olhando. Só que Deus estava olhando. Porque Deus sabe todas as coisas. E se ele talvez tivesse se lembrado desse detalhe, talvez ele não tivesse cometido o homicídio. E em relação a nós, será que nós temos esse discernimento? Quando você está diante daquela situação em que você olha para um lado, olha para o outro, e vê que não há ninguém presente, e você resolve fazer aquilo. Mas que você mesmo sabe que é antiético. Nós precisamos lembrar se aquilo que fazemos ou não é algo que desaponta a Deus e não se é antiético. Porque tudo que desaponta a Deus é antiético. É esse discernimento que nós precisamos ter. Bill Gothard diz que temer a Deus é a consciência deliberada de que Deus está observando todas as coisas e avaliando todas as coisas que eu penso, digo e faço. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele está avaliando tudo. Nós temos essa consciência? Você tem essa consciência de que Deus está avaliando todas as coisas? Misericórdia, irmãos. Se tivéssemos esta consciência a todo momento, talvez não teríamos feito tantas coisas das quais nós hoje nos envergonhamos. Moisés não queria ser julgado nem condenado por ninguém. Por isso que ele fez as escondidas. Porque se ele soubesse que alguém estivesse olhando, ele seria condenado por aquele ato, por aquela atitude. E nós precisamos ter esse discernimento aqui. Deus está avaliando tudo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Temor de Deus significa reverência. Significa ter senso da grandeza de Deus, da glória de Deus e da majestade de Deus. É ter consciência de que Deus é o juiz de toda a terra e de que todos nós estamos em suas mãos. Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é Deus para nós? Ele é aquele que criou todas as coisas. O Deus que criou este universo. O Deus que criou tudo que há, tudo que existe nesta terra. O Deus que nos criou. Essa é a grandeza de Deus. O Deus que conhece todas as coisas. O passado, o presente
e conhece o futuro de cada um de vocês. Ou melhor, conhece o futuro de toda a população do mundo. Já imaginou? Nós estamos falando de um Deus que conhece a vida de mais de 5 bilhões de pessoas. Esse é o Deus grandioso. Só que nós fazemos deste Deus tão grande algo muito pequeno. Algo às vezes até irrelevante na nossa vida. Apenas porque nós não o vemos. Porque, como já foi dito aqui vários domingos, um veículo de placas AEH 0087. Se for de alguém aqui, por favor, procure a recepção. AEH 0087. Nós precisamos ter esta consciência de quem é Deus. E de quem é Deus nas nossas vidas. Como nós ouvimos em alguns cultos passados, pecado é não crer em Deus. E nós cometemos esse pecado, gente, com muita frequência. Quando nós não cremos que Ele é soberano, quando nós não cremos que Ele é Senhor, quando nós não cremos que Ele está avaliando a nossa vida. Então nós estamos em pecado mesmo. Deus não é qualquer pessoa que quando não está presente ou na nossa presença, nós podemos esquecer dele ou ignorá-lo. Deus é Espírito. E Ele está sempre presente. E você não pode esconder-se dele. E graças a Deus que nós não podemos nos esconder de Deus. E graças a Deus que Ele não pode nos abandonar. Nem mesmo quando nós fazemos algo errado. Essa é a grandeza de Deus. E a misericórdia dele. E por que tememos muitas coisas menos a Deus? Exatamente porque nós não o conhecemos. Você tem temor de tudo. Alguns têm temor do pai, alguns têm temor da mãe, alguns têm temor do professor, alguns têm temor do pastor, alguns têm temor do vizinho, do síndico, do credor. Mas de Deus que deveríamos ter, parece que nós não temos. É esse Deus que opera em nós, que nos livra do mal, que nos conduz em triunfo. É esse Deus que nós devemos temer e crer. Quanto mais você teme a Deus, quanto mais você permanece em sua presença, mais você tem receio de desagradar a Deus. Sua presença em nossas vidas não deve significar uma espada de Damocles, perigo iminente, mas um receio saudável de não magoar e de não desapontar a Deus. Vocês já pararam para pensar nisto? Quanto mais estamos na presença de Deus, mais temos receio de desagradá-lo. Só que isto não pode significar esta expressão que nós colocamos aqui, espada de Damocles. Alguns de vocês sabem o que significa. O que significa isso? Isso é uma lenda que dizia respeito a um servo, Damocles, que tinha um desejo muito grande de tomar o lugar do seu imperador, Dionísio, me parece. E como o imperador, era um imperador tirano, como ele
tinha conhecimento desse desejo do servo Damocles, ele o permitiu que pelo menos por uma noite tomasse o seu lugar. E durante um banquete, Damocles se assentou no lugar do imperador. E durante aquela noite, durante aquele banquete, ele olhou para cima e viu que existia uma espada pendurada no teto, apenas por uma pequena linha. E diante daquilo ele ficou atemorizado. E aí Dionísio explicou a ele que ser imperador, ser um tirano, era viver sob a ameaça. Sob a ameaça, sobre várias ameaças. E sob pressão. É isso que significava ter o poder. E ele, para que pudesse estar naquele lugar, ele precisava suportar aquela espada durante toda aquela noite. Isso é a espada de Damocles. Temor de Deus não é uma espada de Damocles. Não é ter medo de que se eu fizer algo errado, Deus vai me castigar. Não é isto. Não é um perigo iminente. Mas é o quê? Receio saudável de não magoar, de não desapontar a Deus. Como eu creio que são os seus filhos. Quando os nossos filhos vão fazer algo que eles creem que não está correto, que bom que eles tenham receio de nos desapontar. É este receio saudável. Isso é temor de Deus. E é bom que nós estejamos exercitando este temor. Não por medo, mas para não desapontar o nosso Criador. O nosso Deus. Esse Deus grandioso. Nossas decisões devem ser tomadas não com base no que nos agrade, mas no que agrada a Deus. Isso é temor de Deus. Quantas vezes nós não fazemos negócios, não vamos comprar uma mercadoria, e nós consultamos às vezes a nossa esposa, ou nós consultamos o marido, consultamos o pai ou a mãe, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo comprar aquilo? E nós consultamos a Deus, porque nós devemos consultar a Ele em primeiro lugar. Isso é temor. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele sabe o que é bom e o que é mal. É evidente que nós devemos consultar a esposa. Porque senão, se não consultarmos a esposa, os homens aqui sabem, né? Vai dar problema. E a mulher também. Quando compra algo. Essa semana eu vi um comentário, eu não sei aonde que foi, de que algumas mulheres, elas fazem as compras e chegam em casa e não tiram do carro enquanto o marido está em casa. Depois que o marido sai, elas vão lá e tiram do carro. Então, como é que nós devemos agir? Nós devemos consultar esse nosso Deus. Né? É Ele em primeiro lugar. Por quê? Por uma razão bastante simples. Nós precisamos saber se isto agrada ou desagrada a Ele. Mas a gente não faz isso, né? Depois que você compra, você vê que fez algo errado e aí você vai pedir ajuda de Deus. Ô Senhor, me ajuda, o que eu faço com isso agora? Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda te ouve, mesmo assim. O segundo aspecto diz respeito às tradições religiosas que vão se formando durante a nossa caminhada cristã. Quanto mais tempo temos de vida cristã, mais corremos o risco de nos acomodar em nossos hábitos. Todavia, o próprio apóstolo Paulo nos adverte para esta acomodação, para não tomarmos a forma deste mundo.
renovando sempre a nossa mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tradição religiosa. Esse é um outro aspecto que nós não percebemos e que vai sendo firmado na nossa caminhada cristã. Quem aqui não tem algum costume, algum hábito religioso? Às vezes, se nós perguntarmos: por que você frequenta tal igreja? Porque os meus pais frequentavam. Isso é tradição. Você frequenta porque os seus pais frequentavam ou por convicção? Quer ver uma outra aqui? Eu só ouço a pregação do pastor Glênio. Se não é o pastor Glênio, eu não ouço. Eu não vou. Isso é tradição. Por que é tradição? Será que Deus usa só o pastor Glênio? Por que o pastor Glênio ele fala tanto aqui? Deus usa uma mula, por que não vai me usar? Ele mesmo fala. Mas nós não queremos ouvir isto. Deus usa todos nós, irmãos. Todos que foram regenerados, Deus deu uma missão. E essa missão nós devemos cumpri-la com alegria. É um dom que Deus deu, de anunciar o Evangelho. Mas nós vamos permitindo que certos hábitos se acomodem em nossas vidas, sem perceber. Uma outra coisa, não tem tanta importância, mas quem aqui, todas as vezes que vem a este recinto, não senta no mesmo lugar? Isso é um hábito. Não tem muita... Obrigado. Não tem muita importância, obviamente, mas é um costume, é uma tradição que nós temos. E o que o apóstolo Paulo nos adverte? Ele falou para quem isto? Ele falou para os gentios? Ele falou para os ímpios? Para os não regenerados? Ou ele falou para os cristãos? E não vos conformeis com este século. Se ele falou para nós não nos conformarmos com este século, é porque há uma tendência nossa de nos acomodarmos, de tomarmos a forma deste mundo. É muito comum isto. Não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos estar constantemente com a nossa mente sendo renovada. Um dos erros que nós temos, amados, é que às vezes nós temos o costume de ler a mesma parte da Bíblia. Eu só leio o Novo Testamento, eu não leio o Velho. Ou eu só leio o Velho, eu não leio o Novo. Vocês pensam que não é assim? Eu só leio o livro de Romanos. Você não lê o livro de Apocalipse? Eu não entendo nada, aquilo é muito complicado para mim. É complicado para você, mas é Deus quem vai te dar a revelação. Por que você não experimenta ler para entender um pouco de Apocalipse? Isso é tradição também. Todas as partes da Bíblia, todos os livros são importantes. No capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo está argumentando que tanto judeus como gregos estão debaixo da ira de Deus e que precisam da salvação em Cristo Jesus. Só que os judeus eram os primeiros a se justificarem. Sempre tinham algum argumento. Os judeus não aceitavam a salvação em Jesus, porque entendiam que já eram salvos, por causa de suas tradições, consubstanciadas em 3 elementos. Porque faziam parte da nação escolhida por Deus,
porque tinham um sinal de fato e exterior da aliança, a circuncisão, e porque tinham recebido de Deus a sua lei. O grande problema da pregação de Paulo aos judeus era esta. Aliás, eram dois. Essa questão aqui, e porque os judeus achavam que os gentios não podiam ser salvos. Isso era impossível. Mas o grande problema era esse aqui também. Mas por que eu preciso ser salvo? Eu já sou salvo, os judeus falavam para o apóstolo Paulo. Se Deus escolheu a nossa nação, é porque a nossa nação tem algo de especial. Então Deus nos escolheu, então eu não preciso de salvação. Superado este argumento, ainda haviam mais dois. Não, mas Deus fez uma aliança e nós temos um sinal dele, que é a circuncisão. Isso é fato, isso é real na nossa vida. Nós não precisamos disso. E se ainda fosse superado esse argumento, tinha mais um. Qual? Mas nós recebemos a lei diretamente de Deus. Aliás, nós recebemos a lei, nós estudamos a lei, sabemos a lei mais do que qualquer outra pessoa. Então nós não precisamos. Resumindo, os judeus confiavam a sua salvação nestas coisas. E vocês perguntam, Fernando, mas e o que isso tem a ver conosco? É que nós confiamos a nossa salvação em muitas coisas também. Menos naquilo que deveríamos, que é a pessoa do Senhor Jesus. Fernando, mas eu frequento a igreja batista. Aliás, meus pais eram batistas. Eu tenho ministério na igreja. Tudo isso que você está falando eu já sei. Da nossa inclusão na morte e ressurreição de Cristo, já sei. Amados, eu sei que vocês sabem e que eu sei também. Mas esta questão, a palavra da cruz, da nossa inclusão na morte e ressurreição com Cristo e em Cristo, não pode ser um assentimento intelectual. Não pode ser algo que fique apenas no nosso intelecto. Por quê? Porque a fé neste fato transforma-nos. E por que nos transforma? Porque nós perdemos a nossa velha vida e ganhamos a vida de Cristo. E a vida de Cristo não é igual à nossa velha vida. É uma vida nova. É uma vida em Cristo. E a vida em Cristo é uma vida no Espírito. E se é uma vida no Espírito, produz frutos da velha vida? Não. Isso é tão óbvio. Uma vida no Espírito produz frutos no Espírito. E não frutos para a morte, que são os frutos da nossa velha vida. Então, nós precisamos ter discernimento a respeito disso aqui. Não é assentimento intelectual que nós precisamos. É de vida transformada, através da revelação da palavra da cruz. Se a nossa vida continua a mesma, e nós continuamos crendo nesta palavra, então é melhor nós meditarmos a respeito da nossa experiência. E nós confiamos, como eu havia dito, em muitas coisas. Mas eu já tenho essa palavra. Essa palavra já me foi dada. Eu pertenço à igreja batista. Eu sou batista. Eu tenho a palavra. Parece um judeu falando. Isso é tradição. E nós não precisamos de tradição. Nós precisamos de vida.
vida nova em Cristo Jesus. A vida de Cristo em nós, nos fazendo novas criaturas. É isso que nós precisamos. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz lá em Coríntios. Existem muitas pessoas hoje agindo como os judeus, fundamentando sua salvação em tudo, menos na pessoa de Jesus Cristo e sua obra de morte e ressurreição. Pessoas que estão justificando inconscientemente uma vida de pecado em tradições religiosas. Vivem dissolutamente, achando que porque são membros de uma igreja, ou porque detêm a revelação desta ou daquela palavra, ou porque foram curados disto ou daquilo, podem viver segundo seus padrões pessoais de conduta. Só que o único padrão de conduta autêntico e verdadeiro é o de Cristo, segundo a graça de Deus e o seu Evangelho, e a partir de nossa inclusão na obra da cruz. Então, mesmo com o discurso correto, nós vivemos confiando em nossas tradições, em nossos hábitos. E aqui existe um problema ainda maior. Qual? O de viver uma vida dissoluta. Porque você tem a palavra, ou porque você pertence a esta ou aquela igreja, ou porque você é isto ou aquilo. Você achar que você pode viver de uma maneira dissociada do que a palavra de Deus nos ensina. Esse é um outro problema que nós temos. E quando eu falo problema aqui, é pecado mesmo. É você achar, e eu também, que porque frequentamos o culto aos domingos, de segunda a sexta, de segunda a sábado, nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. Viver em desacordo com a palavra. Tem muita gente vivendo desse jeito. Eu não sei porquê, mas nós vivemos assim. Nós podemos, eu posso ter uma vida de pecado, não tem problema. Só que ele não chama pecado, ele chama de problema. É um probleminha aqui, não tem problema. Deus não vai ficar chateado comigo, que afinal eu sou membro da igreja. Se eu cometer isto ou aquilo, não há razão para desapontar a Deus, mas há. Há sim. Isso é tradição religiosa. O principal erro dos judeus era fazer a separação entre a doutrina e a vida. O judeu não levava em consideração a vida diária. O que fazia não tinha importância, porque afinal de contas era judeu. Há muitas pessoas interessadas na doutrina, inclusive da cruz, mas que se esquecem da vida prática. João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Eu achei que esse negócio de ficar com a boca seca não era verdade. Está seco aqui. Bem-aventurados sois se as praticardes. O que Deus quer das nossas vidas? Que o nosso conhecimento da cruz fique na nossa mente? Sinto muito, irmãos. Ele quer que nós pratiquemos aquilo que temos ouvido e aprendido. Porque de conhecimento esse mundo está cheio. Nós não precisamos mais de conhecimento. Nós precisamos da vida de Cristo.
e praticar esta vida. Tem muitas pessoas que têm medo de falar, de praticar, de exercitar. Por quê? Mas é muito simples. É só nós lembrarmos que não é a prática das obras que o salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Para as boas obras, é o que diz lá em Efésios. Só que ninguém lê para as boas obras. Mas nós fomos salvos mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para as boas obras. E o que Ele quer de nós é que pratiquemos isto. Que isto seja realidade e não uma hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o que os fariseus faziam. Eles falavam uma coisa e viviam outra. O que nós acabamos de ler aqui? O principal erro dos judeus era fazer a separação entre a doutrina e a vida. Esse é o erro, e nós não podemos incorrer mais neste erro de separar a nossa vida da doutrina. Então, cuidado com as tradições, com os hábitos, com os costumes que vão se infiltrando sem nós percebermos, que vão solapando os alicerces da nossa fé. Cuidado. Por isso que é importante o que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é porque você já é conhecedor da palavra da cruz que você não precisa renovar a sua mente, ser transformado pelo Espírito, buscar a voz do Senhor todos os dias. E não buscar a voz do Senhor quando você está em apuros. Porque quando nós estamos em apuros é fácil, né? Buscar a face do Senhor e ouvir a sua voz. Mas Deus não quer isto. Deus quer que nós estejamos sempre dependentes dEle. E é o que nós vamos falar um pouquinho agora. O terceiro aspecto diz respeito à soberba espiritual. Essa é uma característica que pode aparecer quando se busca apenas conhecimento, sem a sabedoria e a revelação divinas. O conhecimento em si é bom, mas se o objetivo final deste conhecimento não for o de alcançar uma vida transformada pelo Espírito, que produza frutos no Espírito e que edifique outras pessoas, ele então se torna estéril e de nenhum valor. Soberba espiritual. Porque eu tenho a palavra. Aquela outra palavra lá, aquilo não me interessa. Eu tenho a verdadeira palavra. Revelada. Eu tenho conhecimento de causa. Isso é soberba. Isso é soberba, gente. Nós precisamos lembrar disto. Conhecimento é bom. É bom? É bom. Nós precisamos buscar conhecimento? Sim. Podemos buscar conhecimento em obras literárias? Podemos, até devemos, para a nossa edificação. Mas esse conhecimento precisa ser revelado pelo Espírito. Não pode ser segundo a carne. Não pode ser um conhecimento segundo os padrões do mundo. Obra de Deus. Gente, Deus é Espírito. E a obra de Deus é espiritual. Tudo que se refere a Deus é contrário ao que há neste mundo. Eu posso usar os padrões do mundo para adquirir conhecimento? Pode, mas acima de tudo você precisa buscar na fonte, que é a Bíblia, e pedindo a revelação do Espírito Santo.
Ah, mas fulano tem uma revelação muito boa a respeito deste tema. Amém. Mas Deus fala diretamente a você, Ele não fala só diretamente ao mestre, ao PhD, ao doutor. Que Deus me perdoe, mas eu já li algumas, como é que eu diria? Uma expressão que dizia assim, doutor em divindade. Misericórdia. Deus fala ao doutor em divindade, fala a mim e fala a você. Deus fala a todos nós. Então nós não precisamos de um outro intermediador a não ser a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: Ele é o quê? O mediador entre Deus e os homens. Então, conhecimento é bom, mas desde que haja revelação do alto para isto. Por quê que nós estamos falando isto? Porque se este conhecimento não trouxer a edificação nossa e dos irmãos, para que eu preciso dele? Ele é um conhecimento estéril. O conhecimento que Deus nos dá é para a edificação da sua igreja, para a comunhão com os irmãos. É este conhecimento que nós precisamos e que nós devemos buscar. Algo que edifique a nós, que somos templo do Espírito, e que edifique os irmãos. Por quê? Porque nós somos um corpo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 8:1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Comentando este versículo, Russell Champlin escreve: esta variedade errada de conhecimento servia somente para deixá-los orgulhosos, altivos, destruindo o vínculo da paz e a comunhão no seio daquela igreja. Seja como for, o conhecimento, até mesmo quando é da melhor qualidade, não pode dar solução a todos os problemas. O amor cristão é o grande meio para resolver os problemas e regular a conduta dos crentes. Vocês estão ouvindo isso aqui? É o amor. Eu achei isso aqui algo precioso. É o amor cristão, o grande meio para resolver os problemas e resolver a conduta dos crentes. É o amor, não é o conhecimento. Não, quem tem mais conhecimento? Eu. Então tá bom, então você vai ser a autoridade aqui para resolver os nossos problemas. Não, é o amor. Que amor é esse? É o amor ágape, é o amor de Deus. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. É o amor que vai edificar uns aos outros, não é o conhecimento. Agora, se você não concorda com isso, o que eu posso fazer? Mas aqui está escrito que é o amor. Então nós precisamos do quê? Pedir a Deus que derrame do seu amor no nosso coração. Que o nosso coração esteja transbordando de amor pelos irmãos. Mas eu não tenho amor. Peça a Deus que a tudo dá, graciosamente. Que Ele encha o meu coração de amor. Por quê? Porque o amor perdoa. O amor tudo suporta. Aliás, nós vamos ler ele agora, né? Esse versículo. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha que maravilha o amor de Deus. E é este amor que vai regular a conduta, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso relacionamento. É isso que vai nos ligar aos outros. É o amor. E eu não estou falando, eu não sou hipócrita. É evidente que nós temos rusgas,
né? E onde há relacionamento, há atrito. Mas onde há o amor, há o perdão. E nós precisamos aprender de Deus o que significa este perdão. Nós precisamos urgentemente desse amor de Deus para podermos perdoar os outros. Aqueles que pisam no nosso calo, que passam como um trator em cima de nós. É o amor quem vai curar essas feridas. É o amor de Deus. E nós precisamos clamar a Ele. Então é o amor, não é o conhecimento. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Precisamos de sabedoria divina e não deste conhecimento incorreto que incha a pessoa intelectualmente. O oposto da soberba é a humildade. E a humildade é uma das características do cristão autêntico. Disse Jesus em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando sou fraco é que sou forte. O oposto da soberba, humildade, mansidão e humildade. O amor paciente é bem... Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós temos que aprender com quem a respeito disso? Cristo, pedir a Ele. Me ensina a ser manso, me ensina a ser humilde de coração. E quando nós aprendermos, qual vai ser o resultado? Acharemos descanso para as nossas almas. Olha que maravilha. Estaremos descansados quando aprendermos sobre mansidão e humildade. Quem não quer isto? Aliás, nessa vida que levamos hoje, o que nós mais queremos é paz, é descanso para as nossas almas. Não é? Todos nós procuramos isso, descanso. Eu queria ler aqui uma história, talvez vocês já tenham ouvido, que eu achei muito interessante, ela é bem curtinha. Numa noite de nevoeiro, o capitão de um grande navio entreviu o que parecia serem luzes do outro navio que se aproximava. Esse outro navio seguia uma rota que poderia levar a uma colisão frontal. Rapidamente, o capitão sinalizou ao navio que se aproximava. Por favor, mude seu curso 10 graus a ocidente. A resposta veio em piscadas de luz, através do espesso nevoeiro. O senhor mude seu curso 10 graus a oriente. Indignado, o capitão valeu-se de uma posição superior e enviou nova mensagem ao outro navio. Sou capitão de mar com 35 anos de experiência. Mude seu curso 10 graus a ocidente. Sem hesitação, o sinalizador retornou. Sou um marinheiro 4ª classe. O senhor mude seu curso 10 graus a oriente. Irritado, o capitão percebeu que estavam se aproximando um do outro rapidamente. E o acidente aconteceria em poucos minutos. Por isso ele disparou sua advertência final. Sou um navio cargueiro de 50.000 toneladas. Mude seu curso 10 graus a ocidente. Uma mensagem simples piscou do outro lado. Eu sou um farol. O senhor mude seu curso. Eu acho que nós, muitas vezes, somos como o capitão. Eu sou um capitão, eu tenho 30 anos de igreja. Eu sou um cargueiro de 50.000 toneladas. Eu sou uma pessoa que eu já ministrei nos departamentos. Eu sou isto, eu sou aquilo. Só que,
quando a verdade chega, nós precisamos mudar de curso. E nós vamos ficar com a nossa experiência. Né? É isso? Isso vai nos levar, sabe aonde? À ruína. O que diz lá na palavra de Deus? A soberba precede a ruína. O que adiantou o capitão ter 35 anos e estar sobre um cargueiro de 50 mil toneladas e do outro lado estava um simples marinheiro quarta classe? Ele ia bater. Falou, olha, sinto muito, eu sou um farol. Então nós precisamos ter discernimento de Deus. Buscar a verdade de Deus. Ter a revelação de Deus. Buscar o amor de Deus. Ser edificado pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Vai seguindo a sua vida, o curso da sua vida, segundo a sua própria experiência, segundo o seu próprio conhecimento. Vai seguindo. Vai aparecer um farol lá na frente. Mas ainda bem que tinha um sinalizador dizendo, olha, eu sou um farol. Porque Deus é assim, falou, olha, aquilo é um farol. Fernando, muda para a esquerda ou muda para a direita, você vai bater. Então mesmo quando somos teimosos, Ele ainda assim, pela sua misericórdia, nos guia em triunfo e evita o acidente. Ele age assim conosco, com nossas vidas. A essência do saber não é o conhecimento, mas o temor do Senhor, conforme diz o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Olha que interessante. A essência do saber não é o conhecimento, mas o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amados, se vocês e eu queremos conhecimento, nós devemos buscar o temor do Senhor. É diferente. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Não queiram usar o padrão do mundo para aprender as coisas de Deus, porque não é assim. É o contrário. O mundo está indo para a esquerda, você está indo para a direita. O princípio do saber é o temor do Senhor. Quer conhecimento de Deus? Busque o temor de Deus primeiro. E Ele vai derramar sabedoria nas nossas vidas. Por que estes três aspectos são tão nocivos para o cristão? Porque agindo assim, o homem acaba se tornando independente de Deus, quando deveria viver para Ele, e tornando-se dependente dEle. Vida cristã é vida na dependência de Cristo, e não independência dEle. Todos estes três aspectos que acabamos de mencionar, decorrem do fato de que, paradoxalmente, ao que afirmamos crer, vivemos inconscientemente à margem de Deus, desligados dele, como se fôssemos pequenos deuses para nós mesmos. Falta do temor de Deus, tradições religiosas, soberba espiritual. Isso nos faz independentes de Deus. A falta do temor de Deus essa expressão se autoexplica. Não tem temor de Deus. Se você não tem temor de Deus, é você com você mesmo. Não preciso de Deus. Às vezes nós não falamos isso conscientemente, mas nós agimos assim inconscientemente, sem Deus. Tradições religiosas. Nós confiamos nos nossos costumes. Eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tal. Onde está Deus?
e é soberba. Eu já tenho todo o conhecimento da palavra revelada. Só que é um conhecimento que está aqui e não desceu aqui. Isso é soberba. E isso nos faz o quê? Independentes. Por isso que nós lemos aqui. Vivemos à margem de Deus. É como se Deus estivesse aqui do lado. Ou ali do lado. Desligados dele. Ligados nas nossas tradições, no nosso próprio conhecimento, e Deus está ali do lado. Porque quando tudo vai bem, Deus está lá longe. Agora, quando tudo vai mal, nós queremos ficar bem pertinho dele. E o que Deus quer não é filhos independentes. Deus quer filhos dependentes. Só que não numa dependência debaixo de uma tirania. É debaixo de uma autoridade em amor. É isso que Ele quer para nós como seus filhos. Deus quer que estejamos debaixo da autoridade dEle, em amor. Por quê? Porque se estivermos debaixo da sua autoridade, bem-aventurados sois se as praticardes, nós teremos uma vida de descanso. Uma vida sem problemas. Tribulações? Teremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas teremos descanso. Agora nós queremos viver uma vida desligados de Deus, inconscientemente. E não é este o propósito que Ele tem para nós. Vida cristã, infelizmente eu quero dizer para vocês, é vida de dependência de Cristo. Muitos de nós passamos nossas vidas tentando evitar a verdade da palavra de Deus, porque não queremos andar de acordo com ela. Isto é rebeldia. Não confunda a liberdade que Deus te deu em Cristo Jesus, livrando-o das amarras do pecado, com a possibilidade de agora levar uma vida segundo a sua própria vontade, a fim de satisfazer seus desejos pessoais egoístas. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, nem uma vida dissociada da direção de Deus. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Na verdade, precisamos nos libertar de nós mesmos. Nós passamos a nossa vida querendo o quê? Não andar de acordo com a palavra de Deus. E isso é rebeldia. Aliás, a nossa vida, irmãos, é um paradoxo. Nós falamos uma coisa e queremos agir de outra. É isso que nós devemos ficar atentos. Vigiai e orai. Nós precisamos ficar atentos a estas verdades, para não incorrermos na sutileza do pecado. O problema aqui é a sutileza do pecado. Ele vai se infiltrando e de repente ele toma conta e você se vê em apuros. Mas por que você permitiu isso? Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Ela é um manual de instruções para as nossas vidas. E nós não podemos, agora que somos libertos do pecado, nós não podemos querer levar uma vida de completa liberdade de tudo. Deus não nos fez livres para sermos escravos de outras coisas, a não ser dele. Nós somos escravos de Deus. Amém. Somos escravos de Deus, irmãos. Ele é Senhor de nossas vidas. Eu vou fazer o que agrada a Deus, não o que agrada a homens. É isso que eu vou fazer. Eu anotei aqui do lado. Vocês conhecem o crente 007? Alguns já conhecem, né? Primeiro, são duas características.
Primeiro que ninguém sabe que ele é crente. Ele é um agente igual o 007. Ninguém sabe que ele é um agente secreto. Então ninguém sabe que ele é crente. Porque ele é igual ao mundo. Né? E o segundo aspecto, assim como o agente 007 tinha licença para matar, o crente 007, ele acha que ele tem licença para pecar. Não, mas eu já fui liberto. Só que ele vive uma incongruência. Ele sabe que ele foi liberto do pecado, mas ele acha que porque ele tem conhecimento, e porque agora ele está debaixo, na esfera de Cristo, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode pecar. Misericórdia. Que não sejamos crentes 007. Porque onde nós andarmos, as pessoas precisam saber que nós temos algo de diferente. Que algo de diferente é isto? É a vida de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Então as pessoas precisam ser impactadas não pelo nosso discurso, pelo nosso conhecimento, mas pelo nosso testemunho de vida. Mas não um testemunho de vida forçado, mas um testemunho de vida espontâneo, que venha lá do fundo do nosso coração transformado. É isso que o mundo precisa. E também que possamos entender que nós não temos licença para pecar. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? É o que diz lá o apóstolo Paulo, em Romanos. Se nós fomos libertos do pecado, como que nós poderemos permanecer no pecado? Mas isso é óbvio. É tão óbvio que o apóstolo Paulo falava isso. Pregava isto. Por quê? Porque a nossa tendência é esta. Nós sabemos que fomos libertos e achamos que agora somos livres para quê? Você é livre para as boas obras em Cristo. Para isso que você foi livre das amarras do pecado. Para que você seja liberto para as boas obras em Cristo Jesus. Aliás, é um paradoxo mesmo. Quando nós éramos escravos do pecado, quando não éramos regenerados, quando não tínhamos consciência desta palavra, nós vivíamos achando que éramos livres, mas éramos escravos. Aí quando, pela misericórdia de Deus, percebemos que o pecado habitava em nós, e nós cremos que Deus nos libertou, aí nós fomos libertos da escravidão do pecado. Só que agora não somos livres para fazermos aquilo que queremos. Nós somos livres para fazer a vontade do Pai. Ou seja, nós somos escravos. Você era escravo do pecado, agora é escravo de Deus. Então nós, no fundo e de fato, nunca seremos livres. Porque nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Mas é fazer a vontade dele em amor. E ele exerce uma autoridade em amor sobre nós. Por quê? Porque ele quer o melhor para os seus filhos. O único conhecimento que pode nos libertar verdadeiramente é o conhecimento de Cristo, da sua pessoa. Na verdade, é a própria vida dele em nós. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que nos liberta de fato. Não é o conhecimento bíblico que liberta, mas a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo. E conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse: Eu sou a verdade. Então que verdade nós devemos conhecer? Cristo. E é uma verdade revelada pelo Espírito Santo. É isso que vai nos libertar. Sempre. Da nossa soberba,
da nossa tradição, da própria falta de temor de Deus. É Ele. Como então podemos corrigir o curso de nossas vidas, livrando-nos da falta do temor de Deus, das tradições religiosas e da soberba espiritual? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus, temendo a Ele e praticando a sua presença em nossas vidas. Precisamos clamar ao Pai, para que venha perscrutar o nosso coração, revelando-nos estas verdades e guiando-nos pelo caminho certo. Salmos 139, versos 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Pai. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Então, nós não conseguimos enxergar estas coisas. Nós conseguimos enxergar isso na vida do outro. Só que essa história de enxergar isso na vida do outro é um problema muito sério. Porque você não consegue enxergar o que está se passando dentro daquele coração. Por isso que nós não devemos olhar para o outro. Devemos olhar para nós mesmos. E mesmo assim pedir a Deus que nos sonde o coração. Para nos mostrar se há algum caminho mau. Pai, será que isso está acontecendo comigo? Será que isso é verdade no meu coração? Será que eu tenho confiado mais em outras coisas do que na pessoa do Senhor Jesus Cristo? É esta indagação que nós precisamos fazer a Deus. Sonda-me, ó Deus. Transforma-me, ó Deus. Pela renovação da nossa mente, do nosso coração. Porque a nossa tendência não é ver estas coisas. Então a exortação é que olhemos para nós. Quando você tem uma consciência limpa, você é capaz de desfrutar do seu amor e liberdade. Que Deus nos dê graça para enxergar e nos livrar de toda altivez, a fim de termos uma vida que verdadeiramente glorifique ao Pai, não segundo o nosso padrão deformado, mas segundo o padrão de Cristo. Amém. Então que Deus nos dê esta graça de olharmos para nós e podermos enxergar estas coisas. E que pela sua misericórdia possamos ser transformados pelo poder do seu Espírito. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.